Pois bem, sejam muito bem-vindos. Esse é o início, nosso primeiro encontro do curso de autoconhecimento sistêmico, que é algo que eu venho planejando trazer para cá, trazer para nós já faz bastante tempo. Eu fiz 4 lives ao longo desse último mês para a gente ir estabelecendo alguns critérios, para a gente ir definindo algumas coisas juntos com um aquecimento para aquilo que a gente ia tratar hoje. Então, eu vou relembrar um pouquinho do que nós conversamos até aqui, para então efetivamente a gente adentrar dentro desse universo. O tema central do nosso encontro hoje é por quê? Por que que nós fazemos isso? Por que nós vamos nos conhecer? Qual é a efetividade ou qual é a relevância desse processo para o nosso mundo? Então, vocês sabem, mas tem alguém aí que não me conhece bem, que está começando comigo agora. O meu nome é Jonas, eu sou advogado, venho desse universo jurídico, mas algo me inquietava bastante, e vou dizer para vocês se continua me inquietando, que é saber por que nós fazemos o que nós fazemos, por que nós nos movemos, nós agimos, nós vivemos desse modo. Dentro do universo do direito, a gente muitas vezes não conseguia entregar aquela solução que realmente apaziguava a alma das pessoas. E o mundo do autoconhecimento, mas sobretudo o mundo das constelações, ele veio para mim justamente como uma forma de eu encontrar um modo de ir além daquela solução que estava no mundo concreto, que estava no mundo, vamos chamar de um mundo material, esse mundo externo a nós. E esse mundo, portanto, paralelo aqui do autoconhecimento onde a gente vive, onde a gente está mergulhado, ele veio para mim com mais força a partir das constelações. Então, nós vamos chamar, e eu chamo esse mundo, esse curso de autoconhecimento sistêmico, porque ele vai beber muito fortemente daquilo que nos é ensinado e que nos foi passado por Bert Hellinger, aquele que construiu as constelações familiares como nós conhecemos hoje. Mas não só. E vocês vão perceber, principalmente nesse encontro de hoje, que nós não vamos estudar nesse primeiro momento o Bert. Nós vamos estudar um processo de autoconhecimento que inicia com um cara que, para mim, eu estava até comentando isso mais cedo, ele é tão ou mais importante que Bert, que é um filósofo chamado Krishnamurti. Eu vou apresentá-lo aos pouquinhos ao longo nos nossos encontros, mas para vocês compreenderem, Krishnamurti é um indiano que foi descoberto na Índia ainda criança, como se ele fosse a reencarnação de um grande professor, de um grande mentor para a humanidade. Então ele foi levado para a Inglaterra e ele foi educado na Inglaterra para se tornar essa referência do ensino, essa referência do saber mundial. Lá, depois, obviamente, de percorrer a jornada do início da vida dele, foi onde ele percebeu como conduzir esse trabalho. E então ele rompeu com tudo aquilo que foi construído para ele e desenvolveu uma forma própria de trazer o conhecimento dele para o mundo. E esses slides, esse material que eu preparei para nós hoje aqui, que eu juro que são só uns 800 slides, eles são baseados na obra do Krishnamurti. E aí nós vamos ir compreendendo essa visão. E vocês, quem é que estou vendo aqui, bastante gente que já foi meu aluno, que é meu aluno, que está dentro desse universo das constelações, vocês vão perceber o quanto essa obra dialoga com o movimento sistêmico que o Bert traz. Mas o autoconhecimento, que dá nome para o nosso curso, ele é tido sistêmico. E é engraçado, né? Mas o Bert ele nem falava a palavra sistêmica, isso é coisa nossa aqui do Brasil. Mas para nós, sistêmico hoje virou uma linha de pensamento que nos leva para as constelações. Esse mundo sistêmico, ele é um mundo em que nós não temos barreiras. Ele é um mundo em que nós não vivemos como fragmentos. O que isso quer dizer? Ele é um mundo onde nós funcionamos a partir de conexões, a partir de relações, a partir de um processo de construção de uma consciência que não pode ser compreendida de forma individualizada. Ou essa compreensão individualizada, ela não é eficiente. Ela vai trazendo ruídos nessa compreensão.
Então, no mundo sistêmico, que é onde nós vamos mergulhar juntos aqui, eu, Jonas e cada um de vocês, a Stephanie, a Maria Luísa, a Alissa, a Rayara, cada um de vocês é fruto de um processo intergeracional que começa no sistema familiar. Então, aquilo que nós vivemos, o nosso modo de vida, a nossa visão de mundo e tudo que circula o nosso processo na vida, ele começa com os nossos pais. E, na verdade, se começa com os nossos pais, começa com quem veio antes também dos nossos pais. Então, nós estamos falando de um universo de muita gente que viveu antes, que veio antes e que construiu o mundo como ele é e construiu um modo de viver que nós conhecemos e que nós replicamos. Portanto, uma consciência dita sistêmica é uma consciência que está conectada. Conectada com a ancestralidade no passado, é fruto dessa ancestralidade, mas também conectada com todo mundo que existe agora aqui ao nosso redor, com as nossas relações e com aquilo que nós construímos. Então, o nosso lugar de exploração da consciência, e é isso que eu quero que a gente estabeleça junto desde já, é um lugar sistêmico, ou seja, um lugar em que nós estamos conectados, um lugar onde os nossos movimentos, as nossas posturas e aquilo que nós somos emerge de um processo coletivo. Então, o Jonas ele não é o detentor da autoridade, o detentor do saber, o detentor de uma verdade absoluta. Nós estamos fazendo um exame, nós estamos fazendo um mergulho, nós vamos fazer uma profunda observação juntos. E nós vamos construir alguns critérios e alguns modos de observar nós mesmos para facilitar o nosso processo da vida. Então, esse curso ele tem um objetivo. Esse curso ele não vai te passar um método, uma forma, uma receita. Tu não vai sair daqui com uma receita de como tu te conhecer. Não é esse o nosso objetivo. Por quê? Porque cada um possui um mecanismo mais próprio. Mas ele vai te passar uma essência do que é o funcionamento da consciência, uma essência do que é o nosso funcionamento. E então, a partir disso, tu vai construir um mecanismo de observação muito teu, que vai possibilitar que tu avance nos processos da tua vida. Avançar significa viver melhor. Esse é o avanço que a gente procura. A gente não procura um avanço teórico nesse processo juntos aqui. Um avanço teórico a gente obtém a partir da leitura, a gente obtém a partir de um conhecimento que já está dado. Esses conhecimentos que nós vamos trazer vivencialmente, eles são conhecimentos vivos, como a nossa própria consciência, como nós somos, como tudo que está ao nosso redor. Portanto, o mundo do autoconhecimento sistêmico, ele vai conceber essa ideia de que nós estamos conectados com o mundo como um todo e que essas relações que nós vivenciamos são as relações que vão trazer as experiências e as trocas necessárias para que a gente chegue em um processo de real experimentação da vida sem tanto controle, sem tanto medo, sem tanta limitação. O que rege o principal movimento do nosso inconsciente é aquilo que constrói laços. O que rege esse movimento é amor. Amor como um estado de consciência, amor como algo que conecta ao invés de separar, amor como a possibilidade de eu ver tudo como é. O objetivo de nós nos conhecermos é nós chegarmos àquilo que é real e nós sairmos de um universo onde nós vivemos idealizações, até mesmo fantasias muitas vezes. Quando eu saio desse universo mais mental e imaginativo e mergulho naquilo que é real, então eu sei a ação que eu preciso tomar na minha vida. Então eu estou orientado para viver as relações e viver as experiências que eu preciso. Essa consciência sistêmica, gente, relembrando aqui,
quem já conhece, e para quem está aprendendo pela primeira vez, ela é regida por três grandes leis, chamadas as leis sistêmicas ou as leis do amor. Essas leis foram percebidas, descobertas por Bert Hellinger e são a base do trabalho das constelações familiares. Essas leis são pertencimento, ordem e equilíbrio. Elas são como dimensões e elas atuam de forma intercaladas. Uma vez pertencendo, e esse pertencimento significa a raiz do processo sistêmico, portanto, se eu pertenço a um sistema, e quando pertenço a um sistema, eu posso me locomover, eu posso me relacionar, eu posso ter um lugar. Essa representação de pertencimento está referente no nosso inconsciente à família de origem. Então, o meu pertencimento, ele tem a ver com aquilo que eu sinto, a minha identificação, a minha colocação com a minha família de origem, sobretudo com pai e mãe. Pertencer realmente, efetivamente, é sentir-se profundamente amado, profundamente protegido, livre para eu ser aquilo que eu sou. Isso começa, obviamente, na infância. Se a criança ela se sente livre, ela pode ser o que ela é, então essa criança ela se desenvolve emocionalmente em ordem. Quando esse pertencimento ele não traz esse estado, nós vivemos muito a partir de compensações, compensando as exclusões e compensando aquilo que nós não podemos ser e fazer. Segunda lei, lei da ordem, fala efetivamente sobre estar em ordem, e para que eu esteja em ordem, eu preciso ocupar o meu lugar. Ocupar o meu lugar no mundo requer que eu ocupe o meu lugar no meu sistema. Lembrem, nós estamos falando de posturas internas, nós estamos falando de movimento inconsciente. Portanto, são modos de nós nos posicionarmos na vida que nós estamos construindo juntos aqui. Sentir-se no seu lugar requer que eu reconheça a autoridade de quem veio antes. Não a autoridade como algo maior no sentido de melhor do que eu, mas a autoridade como algo que veio antes e por ter vindo antes, viveu mais e por ter vivido mais, tem esse lugar de destaque. Isso não me diminui em nada. Muito pelo contrário. Isso me dá base para que eu veja o que funcionou lá no passado e eu possa fazer do meu jeito, fazer com respeito ao modo como foi feito antes. Portanto, ter um lugar é essencial. Para quê, gente? Para que nós possamos nos orientar na vida. Eu pertenço, e quando eu pertenço, eu conecto com algo maior, eu consigo ver o valor da vida, ver o valor do outro. Eu consigo me manter consciente de que o outro ele tem a mesma importância no sistema do que eu. E isso me leva para o meu lugar. Esse movimento de perceber, validar o outro como algo tão relevante quanto eu, me leva para o meu lugar. E por que o outro é tão relevante quanto eu? Porque se somos um sistema, esse sistema ele só funciona em ordem e equilíbrio se todos estiverem nos seus lugares, cumprindo as suas funções. Portanto, quando nós ficamos falando sobre constelação, sobre movimento sistêmico, nós estamos falando de organizar a nós para que isso reflita no mundo. Nós organizamos a nós mesmos para que isso reflita em uma organização coletiva. Então, as grandes dores, as grandes tragédias, o grande sofrimento da humanidade, ele pode ser diminuído a partir de um olhar para o individual. Nós vamos compreender isso melhor à medida que a gente vai seguindo com o nosso encontro. E a terceira lei, se eu já pertenço, se eu estou em ordem, é a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio rege as relações, rege as trocas. Eu posso dar, fazer o meu trabalho, me dedicar a uma relação, se eu recebo algo em troca de mesma proporção.
proporcional àquilo que eu dou. Essa dinâmica é aquilo que nós vivenciamos em conjunto. Todas as nossas trocas, elas são regidas pelo equilíbrio. E se nós não estamos em equilíbrio, aí a gente percebe as situações da vida se desorganizando. Sobretudo, nós fisicamente sentindo esse desequilíbrio em nós. A Larissa está falando comigo aqui. Jonas, não sei se era o teu intuito apresentar os slides, comentou, mas não está aparecendo. Larissa, não comecei a apresentar ainda. Fica tranquila. Estou fazendo uma introdução aqui para a gente se situar juntos e depois que eu vou projetar para nós os slides. Então, gente, esse autoconhecimento sistêmico que nós vamos praticar, ele inicia a partir dessa visão complexa, onde eu, Jonas, tenho uma consciência que foi diretamente construída a partir do meu sistema familiar e a partir daquilo que está no meu ambiente, no meu meio. Logo, nós vamos à medida que nós vamos crescendo, nós vamos absorvendo o modo de vida. E o modo de vida, gente, significa como eu penso, o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu não gosto. Essa moral que nos é ensinada, ela vem junto com esse modo de vida. A nossa percepção de certo e errado, a nossa percepção do que nós devemos buscar ou não para nós, vem embutida em um pacote que os nossos pais passam para nós, que eles próprios receberam, e assim vem vindo. E tudo isso que nós recebemos vai sendo armazenado em um nível inconsciente também, não só em um nível consciente, onde eu sei quais são os valores que eu aplico na minha vida, mas em um nível inconsciente também. Portanto, a prática desse autoconhecimento, ela requer que a gente perceba, que a gente sinta. E o que nós vamos trabalhar muito juntos aqui é o sentir. Eu não consigo ter a compreensão exata do que acontece na minha vida se eu trago todas as informações para a minha mente e eu analiso intelectualmente tudo. Eu preciso experienciar, usar os órgãos dos sentidos, sentir. As sensações e o mundo emocional, eles são o que nos aproxima da realidade. O mundo mental, ele é criado dentro da minha própria consciência. Portanto, ele não necessariamente é real. Quantas vezes vocês já passaram por situações que aconteceram só na cabeça de vocês? Né, Maria Luísa? Quantas vezes a gente já ficou num emaranhado de pensamentos e não conectou com o que realmente estava acontecendo? Só a gente receber aquela mensagem assim, preciso falar contigo. Já começa a vir um monte de pensamento sobre o que que aquela pessoa quer falar comigo. Eu já começo a estressar, já começo a ficar com medo, quando na verdade podia ser absolutamente nada. Nada importante. Isso é a mente. E a mente é um processo de construção. A mente ela é construída e ela é construída a partir de um desígnio muito importante, que eu preciso que vocês guardem essa informação. A necessidade de sobrevivência. Nós somos regidos por uma poderosa necessidade de sobrevivência. Essa necessidade de sobrevivência, ela cumpre um papel a um nível muito inconsciente e ela dá ao medo um lugar onde ele deve estar vinculado à autopreservação. Contudo, essa necessidade de segurança, essa necessidade de sobrevivência, desculpem, ela se tornou uma necessidade de segurança. E mais ainda, à medida que nós fomos vencendo os perigos físicos da natureza, essa necessidade de sobrevivência ela se tornou uma necessidade de segurança emocional, onde nós não queremos sofrer. Nós
inconscientemente, na raiz desse processo de segurança, queremos evitar o sofrimento. E quando evitamos o sofrimento, evitamos muitas vezes o esforço e evitamos muitas vezes o desconforto. Evitamos de fazer as mudanças que nós já sabemos que nós não, que nós precisamos fazer na nossa vida. Então, vejam a articulação. A necessidade de sobrevivência migrou para o mundo emocional e se tornou realmente uma necessidade de segurança. E essa necessidade de segurança, ela irradia para todos os nossos processos emocionais. E então, para evitar o sofrimento, nós fomos construindo inconscientemente um modo de funcionamento onde eu escolho não viver a experiência, porque pode que uma das possibilidades dessa experiência se torne um sofrimento. Então, inconscientemente, eu escolho, por exemplo, não me relacionar. O relacionamento pode me trazer uma experiência de amor transformadora, mas ele também pode me fazer quebrar a cara. Eu racionalmente digo que eu quero vir para essa experiência de amor, mas a minha necessidade de segurança, que está lá no meu inconsciente, ela me impede de me entregar para essa relação. E se eu não me permito examinar o que acontece, então eu vou viver inúmeros relacionamentos nesse formato. Inúmeros. E aí eu vou construindo uma ideia de que a responsabilidade ou a causalidade desse processo, ela é externa. Então o problema são os homens, o problema são as mulheres. A questão não está em mim. Essa perspectiva de que uma necessidade de segurança, ela se construiu e ela se estabeleceu dentro de cada um de nós, e ela faz com que a gente confie menos na vida e viva menos livremente as nossas experiências, é um dos maiores motivos pelos quais nós estamos aqui hoje. Isso gera uma confusão dentro de nós. Eu quero uma coisa, mas eu sinto outra. E aí eu culpo o meu inconsciente como se ele fosse um ser abstrato que não sou eu. E eu coloco a minha responsabilidade no inconsciente e então eu vou eximir o meu eu dessa responsabilidade, como se o inconsciente ele não fosse parte da minha consciência e, portanto, o meu inconsciente também configura o que eu chamo de eu, em que pese a gente saiba que o eu que nós nos referimos é o ego, uma parte da nossa consciência, a parte que pensa, a parte que articula essa lógica toda. Que, como vocês já sabem, a maioria absoluta de vocês não é nosso inimigo, tem uma função. Nós só precisamos que, lei da ordem, cada um fique no seu lugar. Que o meu mundo emocional possa experienciar a vida sem esse medo do sofrimento. E então eu posso realmente ser eu mesmo. Esse movimento é um movimento que nós vamos colocar em prática aqui. O movimento de buscar sair da necessidade de segurança, confiar um pouco mais na vida e efetivamente vivermos as nossas experiências mais livres. Contudo, gente, essa necessidade de segurança que permeia o funcionamento da nossa consciência, ela nos leva a querer compreender e querer mudar de forma paulatina, porque ela estabelece uma relação de causalidade. Então, eu tenho um problema X. Eu quero resolver este problema. Eu não estou aqui no curso de autoconhecimento sistêmico porque eu quero compreender o meu funcionamento como um todo, porque eu quero descobrir como eu funciono, porque eu quero viver realmente de uma forma mais ampla, cumprir minha função, etc, etc. A maioria absoluta de nós se move para achar uma solução para aquele mal que lhe aflige. E uma vez que eu acho a solução, eu vou para a vida, volto para o mundo externo e largo esse processo interno. Ou então eu torno esse processo interno superficial. O que nós
vamos construir juntos, e estamos já construindo juntos, é a vontade de compreender o todo. É como se nós precisássemos nos mover para compreender, para perceber o movimento como um todo. Porque quando eu compreendo o indivíduo, eu profundamente compreendo a vida. E então eu me torno mais hábil, mais capaz, mais certo daquilo que eu preciso fazer. Essa compreensão, quando nós saímos do movimento da segurança, ela é a compreensão que nos conecta a um sentido da vida. Vejam, se eu preciso sentir sentido, vejam a semântica, é aquilo que nós sentimos. Se eu preciso sentir o sentido da vida, quando eu preciso da segurança, eu bloqueio o sentir, significa que nós estamos perdidos, desconectados, depressivos, ansiosos, porque nós mesmos não queremos sentir a vida. Isso não é uma postura racional, evidentemente. Isso é uma postura que nós nos colocamos sem perceber. E na maioria de nós, a maioria absoluta de nós, nós recebemos que é assim que se vive. Mas nós precisamos sentir para que a vida faça sentido. E quando eu tenho medo, eu tenho uma necessidade profunda de segurança, eu não consigo sentir. Se eu não consigo sentir, então nós temos um obstáculo. A minha compreensão fica limitada. Eu preciso ter domínio do meu mundo do sentir para que eu me conecte efetivamente com os outros e com a vida. E nós vamos trabalhar muito aqui sensação, percepção, para que a gente possa compreender essas representações do mundo inconsciente. Vocês estão vendo aqui que tem uns bonecos do meu lado. Para quem não conhece, esses são os bonecos que servem para as constelações familiares, por aplicação do método das constelações. E esse método, ele é baseado em representação. A representação, ela gera um efeito dentro de nós. A representação gera um sentir, porque esse sentir, ele é baseado em um significado que essa representação tem. Absolutamente tudo que nós observamos possui um significado. Esse significado, ele pode não ser o significado real, mas ele é o significado que a minha consciência ativa. Então eu reajo emocionalmente de modo inconsciente, porque nem sempre eu sei, conheço racionalmente qual é o significado que a minha consciência vai acessar a partir do que ela vê. Obviamente, todos esses conceitos nós vamos ir organizando ao longo dos nossos encontros. Eu estou fazendo um resumo dessas 4 lives das últimas semanas para vocês compreenderem. E a nossa lógica é essa teoria, essa forma de ver a vida, ela precisa fazer um sentido aqui dentro. Então vão sentindo como toca isso tudo que eu estou trazendo para vocês aqui, como isso tudo se torna vivo dentro de nós, porque esse movimento ele requer de nós uma progressão. Então nós iniciamos a vida vulneráveis, pequenos, dependentes dos nossos pais, para nós aprendermos uma virtude de humildade aqui. Nós aprendemos a receber, aprendemos a tomar, e isso já é o início do trabalho com a lei da troca. Nós vamos nos desenvolvendo para que nós possamos construir um ser que pertence, que fica no seu lugar. Quando esse ser pertence e ele fica no seu lugar, ele pode se encaminhar para o mundo. E não ele pode se encaminhar para o mundo onde ele troca, ele se relaciona e ele contribui para o mundo. Contribuir para o mundo através do seu trabalho, através de um ofício. Contribuir para esse mundo dentro de um propósito sistêmico é contribuir naquilo que o sistema precisa de nós.
aquilo que o sistema nos convoca a fazer, aquilo que nós decidimos com base em um sentir. Essa função que esse propósito me dá, me leva então a crescer, a me ampliar, a viver mais experiências e me leva a percorrer o caminho da vida através de um sentido. Então eu sei o que eu preciso fazer. Eu sinto que eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, para mim, que é para o todo, que é para o outro. Essa é a lógica da vida sistêmica. E é esse conhecimento sobre essa vida, sobre esse funcionamento interno, que o Bert trouxe através das constelações e que o Krishnamurti descreve a partir do seu modo de ver o autoconhecimento. Esse modo de ver o autoconhecimento é um modo de aplicar tudo que nós conversamos, tudo que nós vivenciamos, tudo aquilo que nós estudamos até aqui na nossa vida sobre isso, aplicar de não apenas racionalmente, mas aplicar de um modo vivencial. E é necessária a experiência do sentir. E eu preciso prepará-los para os movimentos que nós vamos fazer aqui. Hoje nós teremos um movimento mais ao final, que vai ser um movimento de sintonização com o mundo interno. Nós não vamos fazer uma constelação efetivamente hoje aqui. A partir do nosso próximo encontro, sim. Mas aí eu vou preparar vocês lá no grupo antes, para vocês irem se voluntariando para ver quem tem vontade de fazer esses movimentos. Nosso intuito é aprendermos juntos. Nosso intuito é nós observarmos uns aos outros. Mas para que isso possa acontecer, a nossa postura precisa ser sem julgamentos. Vocês vão aprender por quê. O julgamento ele separa e nós queremos unir para que a gente possa aprender junto, para que a gente possa experienciar junto e então avançar dentro desse sistema. As nossas aulas, gente, elas vão ter mais ou menos 1 hora e meia de duração. Não vou castigar vocês. Nós teremos pelo menos 12 encontros nesse primeiro módulo do curso. Então, nós vamos ficar juntos aí 12 quintas-feiras. Eu vou deixar essas 3 primeiras aulas, essa e as próximas 2 gravadas, para que quem não pôde vir agora no início, para quem está sofrendo a resistência, para quem o inconsciente não deixou vir, ter essa oportunidade de vir, de experimentar e ver se é isso que busca. A gente vai construir esse universo e depois desses 3 primeiros encontros, nós vamos aprofundar nas dinâmicas de trocas e então eu não vou gravar para não deixar nada de ninguém gravado aqui. Mais do que isso, é um movimento onde a gente precisa de vocês junto. Por isso a ideia do ao vivo e eu não gravar isso tudo e botar lá para vocês verem depois. É para que a gente possa trocar. Então esse chat aqui, ele fica aberto para vocês. Vocês podem digitar dúvidas, comentários, questões que vão surgindo ao longo do nosso encontro. Como nós temos bastante pessoas, no primeiro momento eu não vou liberar o microfone para a gente aproveitar mais esse tempinho juntos, mas à medida que nós formos fazendo as vivências em conjuntos, aí sim, aí nós vamos conseguir trocar mais e poder conversar, trazer à tona algumas experiências, algumas experimentações. O nosso método vivencial ele é um método construtivista. Nós construímos juntos as vivências, mas não de uma forma racional. É daquilo que a gente sente. E nós vamos sentindo juntos aquilo que vai e acontecendo ao longo do tempo nessa turma. O inconsciente, gente, ele sabe, ele sente. Então, aquilo que vocês forem sentindo, principalmente no dia do curso, na véspera, aqueles insights, aquelas informações, tudo isso faz parte desse processo que nós estamos construindo. Nós, humildemente, aqui queremos tirar um pouco o predomínio da mente para que a gente ative um sentir. E então, esse autoconhecimento, ele se torna um processo de observação constante. Eu vou passar para vocês alguns passos
ao longo dos nossos encontros, para facilitar o início dessa prática. Mas ele é uma prática de profunda observação. Certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida aqui, vocês podem ir colocando no chat e eu vou projetar para nós os nossos slides de hoje. Deixa eu admitir as pessoas aqui, Fernando. Fernando não é uma segunda personalidade minha, tá? O Fernando tá aqui, ele tá me ajudando. E também vou chamar ele de Regis de vez em quando. Mas a gente vai se coordenando bem aqui. Depois eu vou mostrar o Fernando para vocês, ele é tímido. Projeto para nós aí. Acho que não. Vou compartilhar, beleza. Ah, é. Agora vocês estão conseguindo me ver. E ver, obviamente, a projeção, que nesse momento é mais importante aqui. Deixa eu só ver vocês um pouquinho aqui no cantinho, senão eu não enxergo ninguém e aí eu me sinto mais atrapalhado. Deu. Pode passar o primeiro para nós? O Krishnamurti, ele vai nos trazer uma reflexão do porquê nós vamos fazer esse movimento juntos. Então, por que se conhecer? Por que nós precisamos estar aqui? Esses trechos desses slides que eu falei para vocês, são só 800, eles são partes de um dos livros dele. E nessa obra, ele constrói um processo onde se discorre sobre o sentido do autoconhecimento. Diz Krishnamurti para nós: são tão colossais os problemas do mundo, tão extremamente complexos, que para compreendê-los e resolvê-los temos de estudá-los de maneira muito simples e direta. E a simplicidade, a ação direta não depende de circunstâncias exteriores, nem de nossos preconceitos e caprichos pessoais. Ou seja, o mundo, ele precisa ser visto de dentro. O mundo precisa ser visto a partir das suas causas. Lembrem que no processo que nós estamos escrevendo juntos aqui, as causas elas são micro, as causas são posturas, as causas são informações que estão dentro da nossa consciência. As relações no mundo elas são como são a partir das nossas ações. Não importa o quão insignificante tu penses que é o teu papel no mundo. O teu papel no mundo, ele impacta em uma série de pessoas, que impacta em uma outra série de pessoas. Essa é a perspectiva de sistema. Então, uma pecinha funcionando mal, ela compromete o sistema como um todo. Ou ela compromete ficou um termo forte, né? Deixa eu aliviar. Ela impacta o sistema como um todo. E quando o sistema ele é impactado, isso nos leva à compensação. Portanto, se a Alissa ela não está no lugar dela, ela não está cumprindo o propósito dela, alguém vai ter que compensar isso. Alguéms compensarão isso. Agora imagine isso numa escala global, como isso reflete o funcionamento do mundo. Vamos passar para o nosso segundo. A solução encontra-se, evidentemente, no criador do problema, no criador dos malefícios do ódio, da enorme incompreensão existente em seres humanos. E o criador deste mal, desses problemas, é o indivíduo, vós e eu, não o mundo tal como o concebemos. Aqui, um dos grandes princípios do autoconhecimento, como nós trabalhamos ele, responsabilidade. E vocês vão me dizer que vocês já sabem disso, que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós construímos, etc, etc, etc. Mas o quanto eu sinto isso? O quanto vocês sentem essa responsabilidade? O quanto ela faz parte? Não briguem comigo, não será uma discussão sobre política, eu juro, mas para lembrá-los. Vocês lembram quem vocês votaram nas últimas eleições municipais
estaduais, federais. Eu sei que muitos vão lembrar, mas a maioria não lembra. E aí, mais além, nós vamos votar de novo esse ano. Vocês lembram quais eram as promessas, se foi cumprido, se foi feito, se foi tentado fazer? Vocês acompanharam? Lembrem que a postura essencial que o Bert descreve é tomar a vida. Tomar a vida é tomar o protagonismo. Tomar o protagonismo envolve agir. Agir quando é necessário. Agir quando é a nossa vez de colocar a nossa voz para fora. Quando nós somos convocados pelo sistema a agir e nós não agimos, nós deixamos de contribuir. Quando nós deixamos de contribuir, há uma consequência. Se eu não sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ser, aquilo que eu preciso construir, fica muito mais difícil para que eu possa cumprir a minha função. Então, se eu não sei o que eu sou e quem eu sou, fica impossível. Vocês percebem? Então, nós vamos vivendo com base em um roteiro que foi construído através das vivências das gerações anteriores, e esse roteiro é o que nós aplicamos na nossa vida e tentamos fazê-la funcionar. Só que esse roteiro pode ser apenas uma idealização, de certa forma, pode ser apenas uma construção teórica. E talvez isso não faça sentido para mim, não faça sentido para Dani, não faça sentido para Fátima. Talvez isso não faça sentido. E aí nós precisamos nos conhecer para que faça sentido. Krishnamurti então diz para nós: o mundo são vossas relações com outrem, não é uma coisa separada de vós e de mim. O mundo, a sociedade, são as relações que estabelecemos ou procuramos estabelecer entre nós. Portanto, tudo que existe no mundo, tudo que eu não concordo no mundo, tudo que eu quero mudar no mundo, existe em algum nível pelas posturas que todos nós tomamos. Um coletivo se movendo. Eu gosto muito do exemplo do trânsito. A gente passa raiva no trânsito, né? Eu passo, pelo menos. Mas vejam como o trânsito, ele é um sistema vivo e ele funciona. Ele funciona a partir das posturas de quem está ali dirigindo. Existe uma ordem, uma regra, segundo a lei sistêmica, a lei da ordem. Mas se um decide agir fora da ordem, ele impacta o sistema como um todo. Um trânsito aqui onde eu estou hoje em Rio Grande funciona de um jeito, um trânsito em São Paulo funciona de um outro modo. Então vejam que o sistema ele se autorregula. E quando ele se autorregula com base no grau de ordem e desordem em que ele está. Vejam o quanto isso é marcante, o que eu acabei de dizer. O sistema ele se autorregula. E ele se autorregula de acordo com o grau de ordem e desordem em que ele está. Quanto mais individualizados nós estamos, menos pertencentes a um todo nós somos, mais cada um puxa para o seu lado. Quanto mais cada um puxa para o seu lado, mais o sistema entra em desordem e nós vemos compensações dessa desordem. Essas compensações dessa desordem geram profundos desequilíbrios. E aí nós vivenciamos uma sucessão de relações e de modos de viver. Como a Paty está dizendo para nós aqui, deixando a vida me levar. Paty, é exato. Eu deixo a vida me mostrar. Então a vida me conduz, mas nós decidimos, nós agimos, nós escolhemos. E nós precisamos dessa responsabilidade. Então, o primeiro ponto fundamental desse modo de se conhecer que nós estamos construindo é a responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que nós vivemos. Ponto.
Em que nível isso se dá e de que modo nós vamos lidar com essa afirmação vai ser o que nós vamos construir ao longo dos nossos encontros. Mas se eu colocar fora de mim o poder de construir a minha realidade, a minha vida, eu estou me colocando em uma posição lá da criança que eu descrevi para vocês. Nós nascemos humildes para receber, para nós nos consolidarmos como grandes e então escolher. Se eu digo que a realidade é predada, que eu não contribuo para a construção da vida do mundo, isso significa dizer que eu sou vítima. Eu estou impotente frente à vida. E então eu não consigo me movimentar. A postura da responsabilidade é uma postura essencial por tudo aquilo que nós construímos. Assinar a questionar para nós assim: não seria que o sistema funciona como ele é processado por nós? Se uma peça não funciona, como ele continua a funcionar? Sinara, quando uma peça não funciona, uma outra se sobrecarrega, uma outra desempenha duas funções. E aí ela também não consegue desempenhar bem a sua, e uma outra vai se sobrecarregando. O sistema ele se move para tentar compensar. E quando ele compensa, ele coloca a consciência de uma outra pessoa em um processo de sacrifício pelo sistema. Fica meio forte essa afirmação. Mas dentro dos níveis de consciência, nós temos uma consciência pessoal, que é individualizada, nós temos uma consciência de grupo, que é essa onde atuam as leis sistêmicas, que percebe o mundo de modo coletivo, e nós temos uma consciência universal, que é movida ou que percebe-se a partir de um amor muito profundo. Nesses três níveis de consciência, existem níveis diferentes de amor. Na consciência de grupo, que é essa que eu estou descrevendo para nós, quando alguém do sistema não desempenha a sua função, uma outra parte vai desempenhar. Isso vai gerar compensação. O melhor exemplo, ou um exemplo bom para a gente visualizar isso, é dentro do sistema familiar. Se muitas vezes, e infelizmente é o que acontece, o homem, o pai, ele não cumpre o seu papel, a sua função, quem acaba desempenhando um papel grande demais, se sobrecarregando? A mulher, a mãe. Então, a partir do momento que o homem se retira do sistema, e não cumpre efetivamente a sua função, a mulher vai lá. E quantas mães que são mães e pais vocês conhecem? Aqui é um exemplo do sistema se ajustando. Dá certo? Funciona? Mas qual é o custo? É sobre custo. O que custa para nós? É isso aí. Assinaram isso para nós aqui. Tá tudo colapsado, exatamente. Então, essa confusão que a gente vive é fruto dessa falta de conexão do sistema, com o sistema, desculpem. Quando eu vou individualizado demais e eu separo eu e o mundo, eu e a minha família, eu e o resto. Quando eu faço essa separação, eu quebro a unidade que o sistema precisa para que ele possa prosperar. Então, o que o Krishnamurti nos traz é: vamos tentar descobrir o processo da compreensão de nós mesmos, que não é um processo isolante. Não implica ele, esse processo, a retirada para longe do mundo, porquanto não se pode viver no isolamento. Ser é estar em relação. E não existe uma coisa tal como viver no isolamento. É a falta de relações corretas, desculpem, que gera conflitos, angústias e lutas. Embora Krishnamurti e Bert não tenham conversado, eles não tenham se reunido na minha cabeça, eles são besties. Eles tiveram muito tempo juntos, porque aqui nós temos uma perfeita articulação das leis sistêmicas. Vejam, ser é estar em relação, e não existe uma coisa tal como viver no isolamento. Vocês vão pensar aí, óbvio que existe. Eu posso me isolar e não desenvolver relações. Sim, mas o que faz isso contigo? Quais são as consequências disso? Quando eu não
me relaciono, quando eu vivo num isolamento, eu vivo o que o Bert descreve como a abstinência. E na abstinência, a tendência é que essa pessoa viva a perda do sentido da sua vida, porque não há troca, não há então uma expansão, e não havendo uma expansão, o sistema ele vai morrendo. O sistema precisa da troca para se tornar mais complexo, porque esse é o sentido do movimento. O movimento da vida é um movimento relacional. E a última parte ali dessa fala é algo bastante forte. É a falta de relações corretas que gera conflitos, angústias e lutas. Dentro da obra do Krishnamurti, nós vamos ver que o que ele quer dizer por correto significa uma relação onde todos nós sejamos o que somos e não o que nós pensamos que devemos ser. Quando eu sou o que eu penso que eu devo ser, eu não me relaciono a partir do que eu realmente sou. Eu me relaciono a partir de uma imagem que eu gero. E essa imagem que eu gero, muitas vezes acabo chamando de eu. E essa imagem me impede de sentir. Isso acontece quando nós temos muito autocontrole. Sabe? Quando tu pensa muito antes de agir, quando tu fica pensando o que que tu tem que responder. Vem aquela vontade de responder a pessoa, mas a gente tranca essa resposta e eu fico pensando aqui na minha cabeça, o que que seria o certo de eu dizer agora? A gente problematiza tanto o ser e o se relacionar que a gente traz para o mundo mental para encontrar a resposta certa. Só que não há uma resposta certa. Há a tua resposta. Obviamente que a base dessa afirmação é eu me conheço ou eu procuro me conhecer ao máximo. Então eu sei aquilo que se passa e eu respondo a partir da minha essência. E isso dentro de uma relação é o que é o certo, entre aspas. Isabel diz para nós. Até nos darmos conta que estamos em isolamento, sofremos bastante e não enxergamos. Sim, Isabel. O inconsciente tem essa capacidade de representação, né? Então a gente vai lá e escolhe inconscientemente que o problema é tal coisa. E aí a gente atribui o problema àquilo lá. Mas isso é só uma distração, uma representação. O problema normalmente ele está em um lugar onde me dói muito olhar e, por segurança, eu quero evitar o sofrimento. Eu não olho para aquilo que dói. Eu olho para uma outra direção. Portanto, essas relações corretas que geram os conflitos, elas são relações que, aliás, a falta dessas relações corretas que geram os conflitos são relações onde eu não me relaciono de acordo com o que eu sou, mas com o que eu penso que eu deveria ser. Eu me afasto da relação. E aí, nós temos muitas dificuldades em trocar. O trocar é sobre sentir. Se eu não sinto aquilo que eu estou trocando, essa troca ela não se torna completa. Vamos mais um, Fernando. Portanto, Krishnamurti nos leva que a verdadeira revolução não se relaciona com um padrão especial, quer da esquerda, quer da direita. É uma revolução de valores, uma revolução em que passamos os valores sensuais, que seriam os sensoriais, aos valores que não são sensuais, nem criados por influências e ambientes. Vejam, quando nós estamos olhando para esse processo, nós olhamos para a ideia de que o mundo ele é construído a partir daquilo que nós pensamos e agimos. Se o mundo ele é construído a partir dessa perspectiva, então os valores que ordenam o nosso modo de viver são os valores que constroem o mundo. E se esse valor ele está construído sobre um alicerce
que me diz que eu tenho que buscar a minha própria felicidade e eu não sei exatamente separar felicidade de algo hedonista, algo que é só meu, então os valores que eu uso reforçam a ideia de que eu tenho que fazer o que é melhor para mim, dane-se todo mundo. Compreenderam essa lógica? Esses valores que ele traz como o que traria uma revolução profunda dentro do mundo são valores onde a gente se desloca de algo que nós buscamos só para nós, como algo egoísta, algo egocentrado, e nós fazemos em direção também ao coletivo, também aquilo que é o mundo como um todo, o sistema como um todo. E esses valores, eles não são construídos. Para descobrir esses verdadeiros valores, que devem produzir uma revolução radical, uma transformação, uma regeneração, é imprescindível que nós compreendamos a nós mesmos. Aqui nós voltamos para o ponto de origem. Quando eu compreendo realmente aquilo que se passa comigo, eu consigo me orientar pelos valores que, na linguagem do Bert, vem da alma. O que é essa alma que o Bert traz? É um inconsciente coletivo, é uma consciência espiritual, uma consciência universal, que parte daquele pressuposto que eu comentei no início, de que todos nós temos um valor intrínseco, todos nós nos validamos em igualdade. Então, essa consciência espiritual, ela nos orienta a manifestar esses valores na visão do Krishnamurti, quando nós vivemos em uma sociedade, nós construímos um mundo que estimula uma competição, que estimula um em detrimento do outro, estimula a separação, nós temos um problema moral no mundo, na visão do Krishnamurti. Porque a separação, ela gera o conflito. Um exemplo muito simples é dentro dos esportes, o Inter e o Grêmio. Essa dualidade na visão do Krishnamurti é um estímulo a um querer eliminar o outro, um querer ser melhor que o outro. E para ele, isso é um problema moral dentro da nossa forma de viver em sociedade. Claro que dentro de uma postura interna, se eu reconheço o valor do outro, essa separação ela não se torna tão séria a ponto de eu buscar efetivamente a eliminação do outro. Só ganhar do Grêmio, obviamente, que esse ano tá bem fácil, por sinal. Fernando, mais um aí para nós. Então, o Krishnamurti consagra para nós. O autoconhecimento é o começo da sabedoria e, por conseguinte, o começo da transformação ou regeneração. Para compreendermos a nós mesmos, é necessária a intenção de compreender, e aí reside a nossa dificuldade. Primeira parte dessa frase. O autoconhecimento é o começo da sabedoria e, por conseguinte, o começo da transformação ou regeneração. Significa dizer que a sabedoria que nós buscamos é uma sabedoria interna. E essa sabedoria interna, ela é oriunda dessa consciência espiritual, essa consciência maior que traz o nosso processo. É uma consciência maior porque é uma consciência coletiva. É uma consciência maior porque é uma consciência que nos une, que retira a ideia de separação. Não é uma consciência maior por uma autoridade que a gente dê a ela. É uma consciência maior porque é um fato. Aquilo que transcende o indivíduo é maior que o indivíduo. Então, dentro dessa visão da consciência, se nós olharmos para aquilo que essa transformação interna é capaz de propiciar, nós olhamos para o efeito que nós temos dentro do coletivo. E esse efeito que nós temos do coletivo é o efeito
que nós buscamos. Só que para nós termos esse efeito dentro do coletivo, nós precisamos saber o que se passa conosco. Para nós termos esse efeito no coletivo, nós precisamos ter uma certeza, gente, de que aquilo que eu movo, ou as razões pelas quais eu me movo, elas não são indulgentes, elas não são o meu próprio ego, elas não são algo que eu faço para mim. Eu posso estar fazendo a maior das boas ações, mas se a minha intenção sou eu, se a minha intenção, de algum modo, é o meu benefício individual, na visão que o Krishnamurti nos traz, que é uma visão compatível com a visão sistêmica, nós deixamos de contribuir realmente para o coletivo. E nós olhamos para uma postura que não é uma postura que constrói sabedoria. A sabedoria, ela é construída dentro desse processo vivencial, quando eu vou sendo orientado a partir de uma visão coletiva. A motivação, ela é outra. A vontade, ela emerge de um lugar diferente. E por emergir de um lugar diferente, as posturas, elas se dão de uma forma muito mais natural, genuína e impacta o outro dentro do limite do outro. Para que a minha ação ela tenha o efeito que eu busco que ela tenha no outro, eu preciso sair da minha intenção. Não adianta eu querer que o Ângelo tenha o destino que eu quero, se o Ângelo é o Ângelo e o destino dele é construído por ele, por aquilo que ele é na sua essência. Então, a minha intenção de impor-me sobre o outro impede a minha contribuição, ainda que eu esteja fazendo pelo melhor que eu vejo para ele. Percebam o quanto isso é complexo. Essa intenção, ela não pode ser uma intenção autocentrada. A intenção de compreender é uma intenção de compreender o funcionamento da vida como um todo. E eu vou para o mundo do autoconhecimento e o convite para vocês aqui de permanecerem, da gente continuar esses estudos, é um convite onde nós vamos para esse mundo para compreender a consciência. Nós não vamos nesse mundo simplesmente por pontos específicos, distrações. Mesmo que nós tenhamos questões para resolver. Isso vai ser tópico da nossa próxima aula, mas eu já vou adiantar. Quando eu tenho uma questão para eu resolver, eu faço um processo terapêutico. Eu tenho um problema para resolver. Aí eu faço terapia. Posso fazer essa terapia a partir de mim mesmo, correto? Mas é um processo terapêutico. Eu quero sanar algo. O autoconhecimento que nós estamos olhando aqui é uma orientação, uma observação constante para saber aquilo que nós somos, sem a intenção de mudar nada, sem a intenção de sanar nada. Essa intenção, ela bloqueia o processo. Por isso que terapia, autoconhecimento e religião são coisas distintas. Nós vamos conversar mais sobre isso no nosso próximo encontro. Pode passar. Esse povo tá bem quieto aqui, ó. Se vocês tiverem dúvida, gente, vocês podem colocar. Deixa eu ver que eu acabei de não ler uma pergunta aqui. Todos não precisam escrever e não tô lendo, viu? A Márcia. Como saber que estamos falando com o ser? Márcia, perfeito. Essa é a pergunta essencial para a condução desse processo. Eu sei que estou falando com o ser quando isso vem de fora da minha mente. Foi estranha essa frase, né? Não são ouvindo vozes, não é isso? Eu sei que vem do ser quando eu não articulo integralmente no meu pensamento. Quando não começa no pensamento e termina no pensamento.
Eu sei que eu estou falando a partir do ser quando começa dentro. Eu sinto. E então sobe para se expressar, mas começa a partir do sentir. É a percepção que nos mostra que está vindo de dentro, está vindo do ser. Vou ler isso aqui porque eu vou chegar nos próximos slides e vou voltar na tua pergunta, Márcia. Assim, a transformação do mundo se efetua pela transformação do indivíduo, porque o indivíduo é o produto e uma parte do processo total da existência humana. Para nos transformarmos é essencial o autoconhecimento. Se não sabemos o que somos, não há base para o pensamento correto. Se não nos conhecemos, não pode haver a transformação. Aqui a gente já tem parte da tua resposta, Márcia. Para nos transformarmos é essencial o autoconhecimento. Se não sabemos o que somos, não há base para o pensamento correto. Essa base para o pensamento correto, ela é aquilo que realmente é, aquilo que existe em nós, aquilo que traz um profundo movimento da nossa alma, dessa essência que é o que realmente somos. E a postura para entrar nisso é a postura do sentir. Eu sinto. Se eu sinto, se faz parte do meu sentir esse processo, então ele não é um processo só intelectual. Mas, obviamente, nós vamos construir alicerces seguros ao longo dos nossos encontros para nós confiarmos nesse sentir. Porque às vezes esse sentir, ele é um significado que está atrelado a uma memória dolorosa. Ele é um significado que está atrelado a uma crença distorcida. Ele é um significado que está atrelado a algo que não é real. Então, esse sentir requer realidade. Quando o meu sentir está atrelado à realidade, eu posso confiar nele. A Tatiana. Então, para falarmos com o ser, necessito desapego da mente. Tatiana, perfeito. Exatamente. Não quer dizer que nós vamos ignorar o nosso conhecimento, etc, etc, etc. Porque o modo que eu vou me expressar vai utilizar tudo que eu sei. Mas eu não tenho mais um apego racional para me conhecer. Eu tenho uma permissão interna para tudo que faz parte de mim se manifestar e poder tomar o seu lugar. Deve o indivíduo conhecer a si mesmo tal como é, e não como deseja ser, pois isso é apenas um ideal e, portanto, fictício, imaginário. Só o que é pode ser transformado, e não aquilo que desejamos ser. Para mim, esse é o ponto mais ah, forte do nosso movimento juntos, hoje aqui. Nós já percebemos que temos que confiar no sentir, nós já percebemos que temos de não ter um apego pela mente, nós já percebemos que nós somos responsáveis por aquilo que somos e o que eu vou pedir para vocês, que é bem simples, é algo muito fácil de fazer, muito simples, é desapegar daquilo que vocês querem ser. Não precisar ser bom, não precisar ser uma boa mãe, não precisar ser um bom pai, um bom filho, não precisar, não estar apegado a isso. Porque esse conceito de bom, ele gera um personagem, ele gera uma imagem. Automaticamente eu me filio a um sistema moral e, portanto, um sistema que é restrito. E eu não permito que aquilo que eu sou se manifeste, porque eu preciso ser de um outro modo. Vocês estão compreendendo? Isso é importantíssimo. Fiquem comigo. Se eu preciso ser de um modo, eu não consigo ser o que eu sou. Quando eu tenho um desejo de ser algo,
eu me impeço de manifestar aquilo que eu sou. E aqui residem todas as travas morais, todas as crenças, tudo aquilo que nós construímos ao longo da existência. Esse desapego do que nós desejamos e desejamos por, por aquilo que nós aprendemos é um exercício dos mais complexos, que vai ser a tarefa de vocês para o próximo encontro. Mas depois eu vou falar sobre isso mais no final. O Fernando está me mostrando um relógio. Isso significa que eu estou passando da hora. Tem vários slides, eu não fiz o movimento ainda. Ah, estou por dentro, fique calmo. A Tatiana para nós. Esse conceito de bom pode gerar culpas? Com certeza, Tatiana. Porque se eu não sustento, talvez, o sacrifício que me ensinam que eu tenho que fazer, eu tenho que me violentar para isso e eu não consigo entregar isso tudo, porque não é da minha essência, eu sinto muita culpa. Se eu não consigo ser aquilo que eu aprendi que eu preciso ser, eu vivo culpado. Se eu tenho que ser um bom pai, e um bom pai ele é amoroso, e eu tô num dia que eu não tô tão bem, eu tô com raiva, e eu xingo meu filho, ó a culpa. Compreendem? É o sistema que nós vivenciamos. E, portanto, nós precisamos desapegar do que nós temos que ser. Como o Felipe está trazendo aqui, desapegar do que quer ser, bateu forte. Felipe, desapega, homem. Nós precisamos não buscar ser algo, não nos tornar um personagem. Isso é o que gera a confusão. A principal confusão é gerada por esse ego, que somos nós, que ele entende que ele tem que fazer um caminho de transformação e que ele vai vir a ser algo. E esse vir a ser algo se torna uma busca eterna ao longo da vida. O que nós não percebemos é que nós já somos algo. E que se nós formos aquilo que nós somos, nós estaremos vivendo a essência e cumprindo a nossa função. Eu preciso dos conhecimentos, e aí sim o estudo e tudo aquilo que se faz necessário para eu me tornar hábil a executar isso materialmente. Mas a postura interna é muito mais, gente, sobre descobrir-se do que tornar-se. Nós já somos. Para quem é mais religioso e gosta, está lá na Bíblia. Está em todas as culturas religiosas a ideia de que nós somos seres espirituais, divinos, como vocês quiserem chamar. Eu preciso conhecer aquilo que eu sou. E aí sim manifestar. E aí sim desempenhar o que eu necessito. Isso quer dizer que não será necessário fazer algum reparo? Estou falando lá desde o início que uma transformação de valores precisa ser feita. Talvez sim, talvez eu precise fazer alguns reparos, mas eu só posso transformar o que é real. Eu não posso transformar o que não é real. Deixa eu ver a Ana. Ana Paula Tavares. Quando queremos ser algo, não deixamos que a nossa presença divina se manifeste na sua essência? Perfeito, Ana. Exato. E aí, olha como é importante essa reflexão. Tu está falando em presença divina, mas talvez eu quero ser a presença divina. Só que eu não sei o que é a presença divina, porque isso é uma imagem mental. Aí eu idealizo. E eu idealizo com base em valores, com base em questões que não são reais. E aí parece um objetivo que eu nunca atinjo. E quando é um objetivo que eu nunca atinjo, o que que eu faço? Eu procuro um guru, alguém que supostamente já fez. E eu gero dependência, fico criança, porque o outro é o outro e eu sou eu. E aquilo que talvez sejam as nossas imperfeições que a gente deveria ajustar dentro de um padrão geral do que é certo e errado, talvez essas imperfeições sejam justamente os recursos que eu preciso para executar a minha função. Então, sim. A minha essência não tem lugar
quando eu não me permito ser o que eu sou e busco ser aquilo que está idealizado. A Michelle, aprendi há pouco que se doeu, pega que é teu. Então se mexeu e porque está em nós o sentimento. Perfeito, Mi. Na verdade, é tudo, né, Mi? Até quando nos xingam, até quando brigam com a gente só se dói quando é algo que, em algum nível, eu concordo. Em algum nível, eu me identifico. Senão, não importa. Quantas coisas brincam e fazem e a gente não dá a mínima? Por que que algumas coisas pegam e doem? Porque aí a gente se identifica, a gente tem algum tipo de percepção. A Renata seria mesmo que o conceito de falso self? Exato, perfeito, exatamente. É uma idealização, constrói algo falso. E aí nós vivemos atrás desse objetivo uma vida inteira. Para um indivíduo conhecer a si mesmo tal como é preciso de extraordinária vigilância por parte da mente, porquanto o que é está sujeito à transformação constante, constante mudança, e para acompanhar com presteza não deve a mente estar restringida por nenhum dogma ou crença, por nenhuma norma particular de ação. Aqui eu só trouxe as palavras deles para reforçar aquilo que eu já tenho explicado antes. Mas eu quero só mostrar para vocês algo importante aqui. O que é, porquanto, o que é está sujeito à transformação constante, constante mudança. Nós somos movimento. Vida é movimento. O mundo no vibracional nos prova que tudo é energia e que se tudo é energia, tudo está em um constante movimento. Portanto, nada é estático. E o que busca ser estático é um ideal de que nós temos que ser sempre os mesmos. Já começa aqui uma imagem, um desejo, uma busca. Para nós não avançarmos fora do horário da tempo da gente fazer a nossa prática, essa vai ser a última frase que eu vou deixar a gente aqui. Se desejais saber o que sois, não podeis imaginar ou ter uma crença numa coisa que não sois. Significa nós renunciarmos às referências externas daquilo que nós somos. Renunciarmos às referências, aquilo que nós buscamos ser. Nós vamos trabalhar isso juntos aqui. Quando nós renunciamos essas referências, isso não significa que a partir de amanhã vocês vão sair para a rua sem uma noção de certo e errado. Isso não significa que a partir de amanhã vocês vão começar a fazer tudo aquilo que vocês nunca fizeram antes e sempre quiseram fazer, mas tinham medo porque as regras externas elas impediam. Não é isso. Tudo que nós estamos falando é para nós aplicarmos autoconhecimento. Eu conheço a mim. Então eu preciso que vocês conheçam aquilo que se passa dentro de vocês e que essas regras, valores, convenções que geram desejos e idealizações bloqueiam vocês. É só interno, tá, gente? Na rua a gente continua sendo, por enquanto, aquelas regras que são essenciais para a sobrevivência, tipo não matar ninguém, não roubar, etc. A gente respeita essas regras, não bater nas pessoas também é bem importante, principalmente se a gente passar raiva. Não vamos bater em ninguém, mas vamos observar o que emerge de dentro de nós quando nós não estamos nos olhando com olhos reprovadores. Nós não estamos nos olhando buscando o que melhorar em nós. Nós não estamos nos olhando buscando um defeito. Já pensaram que talvez a gente nem tenha tanto defeito assim, que a gente vive buscando para encontrar? Que talvez esse movimento da vida que exista dentro de nós, ele seja profundo
amor e, portanto, profunda ordem e se manifestar, melhora as nossas relações e melhora, sobretudo, e eu não tenho dúvidas disso, a nossa relação com a gente. Essa, esse vai ser o desafio de vocês para a nossa próxima semana. Eu vou colocar isso no grupo depois, para vocês lembrarem. Olhar para nós, tirando o ideal. Fazer um experimento. Nós estamos, a partir de hoje, juntos em um experimento, onde nós vamos abstrair essa mente que julga, que quer fazer certo, que quer consertar, que quer tornar tudo diferente. E nós vamos olhar respeitosamente para aquilo que existe, em um nível similar àquilo que vocês fazem quando ninguém está olhando, sabe? Só que esse ninguém que está olhando, que não vai estar olhando, são vocês mesmos. E para isso, nós vamos fazer um pequeno movimento aqui. Vou ultrapassar um pouquinho, uns 10 minutinhos da nossa previsão de horário. E eu vou pedir para vocês não dormirem, mas fecharem os olhos. Pedir para todos vocês fecharem os olhos, ficando o mais confortável possível, sentindo o corpo de vocês, sentindo aquilo que vocês estão sentindo agora, percebendo o que vocês estão sentindo agora, percebendo tudo o que se passa no corpo de vocês, nas sensações internas de vocês. E então, vocês vão convidando essa imagem que vocês criaram de vocês, essa idealização que vocês criaram de vocês, vocês convidando, vocês vão a convidando para ela sair de dentro de vocês. Imaginem como se fosse uma réplica do corpo de vocês, levantando, como se o corpo ficasse para trás e algo, uma réplica, levantasse e deixasse vocês ali. Então, essa imagem, essa idealização, se vira e olha para vocês. E vocês contemplam a imagem de vocês que vocês criaram. Vocês contemplam e olham para essa imagem e percebem o cansaço e o esforço que é sustentar essa imagem. Vocês olham para ela e percebam que no peito dela, bem onde fica o coração, tem um buraco. Está vazio ali. E vocês percebem que aquele buraco que está ali, ele também está em vocês. Aquele buraco representa tudo aquilo que vocês precisaram excluir de vocês mesmos. Representa a mutilação que vocês fizeram de vocês para construir essa imagem. Representa a parte não aprovada de vocês, a parte rejeitada de vocês, a parte que contém os defeitos, que contém aquilo que não tem permissão para ser. Percebam que vem também dos pais de vocês, dos avós de vocês. É um misto de informações que não têm o direito de fazer parte. E percebam que essa imagem, ela carrega esse buraco, mas vocês também.
E quando vocês se deparam com esse buraco, com o sofrimento dessa imagem, vocês tomam consciência à direita de vocês de uma outra representação de vocês, pequena, escura, adoentada, acorrentada, que chora e que lamenta. Esse é o eu excluído de cada um de vocês. De alguns ele é uma criança, de outros ele é adolescente, de muitos ele é adulto. Ali estão todos os pecados, todos os erros, todas as culpas, todas as inadequações, tudo aquilo que foi rejeitado, tudo aquilo que foi julgado. Esse é o conteúdo que não tem permissão para existir. Vocês olham para esse conteúdo e vocês percebem a dor que está dentro de vocês por essa exclusão. E então, com muito respeito, com muito amor, vocês vão mentalmente dizendo sim. Eu me permito te ver. Sim, eu te permito existir. Sim, eu te permito fazer parte. Sim, eu permito amar tudo que eu sou. Sim, eu não preciso ser diferente do que eu sou para ser amado. Sim, eu não preciso me agredir para ser amado. Sim, eu não preciso me controlar para ser amado. Sim, sim, sim. Vocês percebem esse fragmento se levantando, vindo em direção a vocês. E então ele se integra, ele se torna parte. E aquilo que era escuridão se transforma em luz. E aquilo que era tristeza se transforma em alegria. E a sensação é de liberdade, libertação. Essa imagem que está na frente de vocês, ela sorri e se desfaz. Não precisamos mais dela. Somos o que somos. E então, atrás de nós, começa a surgir um batalhão de gente. Pais, tios, primos, irmãos, avós, tio-avós, bisavós, todos, todos que não puderam ser na plenitude, agora podem ser através de vocês. E nós não estamos mais presos ao destino de ninguém. Respirando fundo, sentindo essa plenitude, retornando, abrindo os olhos, movendo o corpo, se conectando com o aqui e agora, a partir do sentir, permitindo que esse ser ele exista em vocês, na sua completude. Permitam que ele venha, ele faça parte, e que ele seja realmente o que nós somos. À medida que vocês vão chegando, se quiserem fazer alguma pergunta, estou aqui com o chat aberto. Cada um vai sentir do seu jeito,
Não se preocupem em idealizar esse universo de sensações. Talvez tenha algum desconforto em deixar essa presença aí, mas deixem ela aí. A Lizzie disse para nós, acho que eu dormi. Lizzie, é bem normal. Já são 10h30, né? Então tu é velha, tu tá liberado até para tirar um cochilo. Mas é normal nesses exercícios, sobretudo quando a gente está falando de campo mental, a gente dá uma apagadinha. Não quer dizer que o inconsciente não processou. O inconsciente ele processa essa informação. Mas é essencial que a gente possa ficar com tudo aquilo que nós somos. É uma tarefa de vocês. Vai ser observar aquilo que vocês não permitem. Vai estar mais perto agora. Vai ser mais fácil de ver. E eu queria muito, muito, muito que vocês não julgassem. Eu sei que é difícil, mas tentem. Tentem não julgar. A Carmen está dizendo aqui que está sentindo uma paz. Coisa boa, Carmen, essa é a ideia. Quando nós somos o que somos, nós ficamos muito melhores. Então eu não vou mais prender vocês por muito tempo aqui. Amanhã, já tá tarde, então eu não vou fazer isso hoje. Amanhã eu vou abrir o grupo para se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem colocações, questões, perguntas para me fazer, que venham depois. Vou avisar direitinho depois o horário, eu vou estar em movimento amanhã, eu vou para Porto Alegre, mas eu vou avisar ali o horário que eu vou estar livre para vocês fazerem esses questionamentos. Aquele grupo, ele vai servir para nós, então de tempos em tempos eu vou abri-lo para a gente trocar. E o novo episódio do Prisma, ele já está no ar. E ele é essencial para nossa para nossa sequência aqui. Esse podcast, gente, ele é para vocês ouvirem entre as aulas. Quem está no curso vai ter um aproveitamento maior dele. Óbvio que todo mundo pode ouvir, que não necessariamente tem que estar aqui fazendo o curso para ouvir. Mas quem está ouvindo junto com o curso vai fazer muito sentido. Esse próximo episódio fala sobre tomar a vida. E não ele vai fechar com muito do que a gente está conversando aqui. No mais, quero agradecer por vocês terem ficado. Deixa eu ver o que que houve que o Felipe falou aqui. Ah, aqui, o Felipe está me perguntando assim. Saí sem querer, estava perguntando a maneira para manter essa visão do exercício no dia a dia. Digamos, repetir o exercício. Tu não precisa repetir todo desse modo, mas é mais, Felipe, sobre tu ir observando a tua postura. Tem uma tarefa que, se fizer mais sentido para ti, é de tu, no final do dia, anotar aquilo que foi ruim, aquilo que tu sentiu como ruim, aquilo que tu fez que tu não gostou, aquilo que tu pensou que tu não queria ter pensado, aquilo que tu não admite para ninguém, anotar. Isso ajuda nesse exercício de observação. Faz parte de um processo meditativo aqui. Mas é muito aquilo que tu vai desenvolvendo no teu dia a dia. Nós não precisamos. Eu quero seguir bem essa lógica do Krishnamurti da gente não se isolar. Então, não ir para um exercício que nos tira da realidade para a gente se perceber, mas ficar no dia a dia. Tipo, alguém fez alguma coisa, eu senti vontade de xingar o cara, fiquei com vergonha de ter sentido vontade de xingar o cara. Eu vou lá e registro o quanto eu critico a minha própria raiva. É dentro dessa forma, é praticar de um modo bem relacional. A Cristina Lacerda. Gratidão, gostei muito, é minha primeira vez que participo desse tipo de curso. Bem-vindo, Cristina, fico muito feliz que tu tenha confiado em mim para a gente trabalhar esse início juntos. Vamos continuar e, principalmente quem não teve contato com isso, como a Cristina, etc., fiquem muito à vontade, não se sintam intimidados de perguntar, de trazer suas questões aqui, vai enriquecer muito o nosso processo. A Armorel diz para nós. O problema é deixar de existir a Armorel que não quer ir na academia amanhã. Deixa.
ela, mas vai igual. Leva ela contigo. Faz um carinho nela, mas ela vai ter que ir junto. Contraria ela sim. Tens autorização para isso. Minha gente, beijo grande para vocês. Fiquem bem. Amanhã nós vamos nos falar. Seni, amanhã nós vamos nos ver. Então, beijo grande. Fiquem dentro dessa aura para que a gente consiga que vocês se mantenham nesse processo. Autoconhecimento é um processo. Nós estamos só começando. Até a próxima, gente.